Olá, tudo bem com você? Como você está hoje? Espero que esteja bem e pronto para esse segundo momento nosso aqui no estudo do livro de Jó. Como você sabe, meu nome é Reinaldo Siqueira, eu estou aqui a convite do professor Rodrigo Silva e para o estudo da Bíblia comentada que ele está trabalhando, não é? Ele me pediu para poder fazer esse estudo com vocês ali, e com você em especial, sobre o livro de Jó. É um livro que eu gosto muito, eu tenho uma apreciação muito grande por este livro de Jó e eu quero convidar você a continuar neste estudo, aprofundarmos o livro de Jó e conhecê-lo bem. Nós vamos hoje continuar essa parte introdutória do livro de Jó. Nós, no primeiro momento, na primeira aula, nós estivemos ali sobre Jó, seu nome, significado, as propostas de significados acerca do livro de Jó. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Vamos conhecer Jó, seus amigos, a origem deles, aonde que eles viviam, não é? Quem era Jó? Qual a origem dele? De que povo ele é? Ele é israelita? Ele não é israelita? De onde que veio Jó? E os amigos dele? Quem são? Quem eram, né? Quem eram esses amigos dele? Então, convido você a seguirmos o nosso estudo nessa parte introdutória do livro de Jó, conhecer mais a sua origem e o tempo de Jó. Quando foi que ele viveu? Quando aconteceu essa história? Que dados, que indícios existem na Bíblia que nos ajudam a compreender um pouco mais de Jó, dos seus amigos e do tempo em que eles viveram. Okay? Vamos então para este momento, este estudo do livro de Jó? Convido você então a seguirmos este projeto de estudo aqui. E vamos começar com Jó, sua origem e localização. Então, Jó, nos fala o texto bíblico, era um sábio da terra de Uz. Quando você abre a Bíblia, a primeira coisa que você abre, você pega a sua Bíblia, lá no livro de Jó, você abre a sua Bíblia no livro de Jó, estou abrindo a minha Bíblia aqui, e diz assim começa o texto do livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz. Uzê é o nome da terra. Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Assim começa o texto, e a primeira informação que nós temos é que Jó era um sábio da terra de Uz, dessa região localizada entre o norte da Arábia Saudita, onde está a Arábia Saudita hoje, não é? E perto do antigo povo dos Edoms, Edomitas, do Monte Seir. E nós vemos isso no livro de Lamentações, capítulo 4, verso 21. Nos dá esta localização. Se nós vamos ao livro de Lamentações, se você abrir sua Bíblia no livro de Lamentações, estou aqui com a minha Bíblia, não é? Lamentações está logo depois do profeta Jeremias. Você vai ter Isaías, Jeremias, não é? E o profeta Jeremias escreveu o livro de Lamentações, onde neste livro, ele lamenta e chora a destruição de Jerusalém. Então, no livro de Lamentações, no capítulo 4, verso 21, nos dá uma indicação sobre a localização da terra de Uz. Lamentações 4, verso 21. Diz assim o texto. Regozije-te e alegra, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. Então, aparentemente, a terra de Uz estava localizado onde estava o povo de Edom, ou a nação de Edom, e que ficava logo ao lado da terra de Israel, na Bíblia. Então, aparentemente, Jó, o nosso personagem, seria um homem sábio, um homem muito importante, que vivia nesta terra de Uz, localizado, então, ali na terra de Edom. Onde estaria essa terra de Edom? Hoje, se nós formos comparar um mapa na Bíblia, estaria onde está o país da Jordânia. Seria hoje e parte do norte da Arábia Saudita. Mas aí estaria essa região de Jó, e o nome dessa terra pode estar ligado, talvez, com dois personagens. Há duas propostas. Encontramos dois personagens bíblicos chamados Uz. O primeiro personagem é um filho de Naor, que seria irmão ou parente de Abraão. E nós encontramos isso, então, você vê aqui em Gênesis capítulo 22, verso 21. Diz que Naor, na descendência de Naor, teve um indivíduo chamado Uz. Não é?
Outra informação, possibilidade bíblica, que provavelmente é a mais forte, pela ligação que nós vimos aqui entre Uz e Edom, seria que era um descendente de Esaú, irmão de Jacó. Então, que seria, sabe, que Esaú, ele era chamado também de Edom, ele virou o povo Edom. Ele que deu origem ao povo de Edom, não é? E o nome dele também é outro nome, porque se chama Edom, porque ele é chamado, ele era meio ruivo, ou porque também tomou a sopa lá que Jacó fez, o cozinhado ali de lentilhas, né? Que era meio avermelhado, e diz a Bíblia, por isso lhe chamaram de Edom, que quer dizer vermelho, hein? Vermelhão. Então diz aqui, lá em Gênesis 36, verso 28, diz que uns descendentes de Edom era Uz. Se nós vamos ao livro de Gênesis, capítulo 36, então, verso de número 28, como está ali projetado. Então, se você quiser acompanhar, está com a sua Bíblia e quiser acompanhar, não é? É sempre bom você ter a sua Bíblia. Nós aqui vamos estudar o texto bíblico. Depois dessa parte introdutória, nós vamos entrar no texto bíblico de forma detalhada. Então, seria bom se você tivesse a sua Bíblia, localize o livro de Jó aí na sua Bíblia, não é? E depois você vai poder ler os versos, não é? Verso por verso ali do texto de Jó e aprofundar neste livro. Mas então aqui está, capítulo 36, verso de número 28. Diz assim, são entre os descendentes de Seir, que é Esaú, não é? Descendência de Esaú, diz assim, está um indivíduo chamado Dissã. E os filhos de Dissã têm Uz e Arã. Então é possível que a terra de Uz esteja ligado com este Uz aqui, que seria um dos descendentes de Esaú. E, portanto, dentro do país que virou Edom, terra do povo que descendeu de Esaú, havia uma região chamada Uz. E Jó seria alguém que morava nesta região. Okay? Então, esta é uma possível, então, a sua provável localização e origem de Jó. Ele seria um indivíduo de origem edomita, descendente de Esaú, hein? Mas que diferente do seu pai, do seu antepassado, Esaú, que não era um indivíduo muito fiel a Deus, muito preocupado com a religião e com Deus, Jó não. Um dos seus descendentes era fiel a Deus, servo do Senhor, homem íntegro e reto e que se afastava do mal. E a gente vê que a Bíblia, nós temos vários exemplos desse na Bíblia, não é? A gente sempre tem aquele ditado, né? Tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é. E é verdade, os pais influenciam muito a vida dos filhos. No entanto, se um filho decide ir em uma direção diferente do pai, isto é possível também. E é possível na direção diferente na fidelidade a Deus. Se o antepassado não foi fiel, mas o filho ou a filha decidem ser fiéis ao Senhor, Deus dá poder, e aparentemente aqui é isso que nós temos na história do livro de Jó. Deus capacitou e possibilitou este indivíduo, hein, a ser fiel a Deus de todo o seu coração, em toda a sua vida. Jó, portanto, é um homem extraordinário, como nós vamos ver no texto aqui, diz, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Um indivíduo edomita. Portanto, não existe fatalidade. Se você decide ser fiel a Deus, como Jó decidiu, o livro de Jó já começa com essa mensagem. Você pode ser fiel a Deus, mesmo que você tenha nascido numa casa onde as pessoas não são fiéis a Deus, onde as pessoas não se importam com Deus, o Senhor. No entanto, Deus capacita cada ser humano, cada homem e mulher que buscam ao Senhor a ser totalmente íntegros na sua vida com Deus, hein? Na sua caminhada com Deus. E isso parece ser o nosso amigo Jó, homem sábio da terra de Uz. Mas nós temos Jó. É ele o único personagem? Não. Nós temos vários personagens no livro de Jó. Nós temos, por exemplo, Elifaz, que parecia ser o amigo mais íntimo de Jó. Quando nós vamos estudar o texto, a gente vai ver que Elifaz era provavelmente o amigo mais próximo de Jó. E o texto bíblico diz que Elifaz era de Temã. Lá no texto de Jó, capítulo 2, verso 11, diz, Elifaz o temanita, ou seja, ele era de Temã. E esta Temã era a cidade mais importante do país de Edom. Era a capital de Edom. Nós vemos isso no livro de Amós,
Quando Amós fala a sua profecia contra os edomitas, fala que Temã seria destruída, e Temã era a capital do país. E aparece em várias partes da Bíblia, o livro de Obadias, verso 9. Obadias é interessante, ele é um livro tão breve que ele não tem capítulos, ele só tem versos. Né? É que nem o livro de Judas na Bíblia, antes do Apocalipse, só também tem versos, não tem capítulo, porque o livro é muito breve. Então, Obadias no verso 9, Jeremias capítulo 49, verso 7, Ezequiel capítulo 25, 13 e Abacuque capítulo 3, verso 13, todos eles falam da capital de Edom, que é Temã. E aparentemente, então, Elifaz era desta cidade, de Temã, e por isso é conhecido como Elifaz, o temanita. Não é? O outro amigo de Jó é Bildade, o suíta. Hein? Aparece lá em Jó, capítulo 2, verso 11 também, quando descreve esses amigos. O nome Sua, ele não ocorre como um nome de uma região no texto bíblico. Não ocorre. Nós não encontramos nenhum país chamando Sua, pelo menos até agora não temos nenhuma evidência. Na Bíblia não ocorre. Não é? Pode ser que se descubra alguma evidência arqueológica e encontramos então um texto que diga Sua, a região de Sua, não é? Mas, no entanto, aparece como um dos filhos de Abraão com Quetura. Lá no texto bíblico, a gente sabe que depois que Abraão ficou viúvo de Sara, ele vai se casar com uma mulher chamada Quetura. Ele vai ter vários filhos com essa mulher Quetura. E entre esses filhos de Abraão, apareceu um então chamado Sua, um descendente de Abraão. Então é possível que Bildade, o suíta, fosse descendente de Abraão através deste Sua, que era filho de Quetura. E ele passou a viver nas terras do Oriente, nos diz o texto bíblico. Nós temos isso em Gênesis capítulo 25, versos 1 a 6, também no livro de 1 Crônicas, capítulo 1, verso 32. Hein? Quando você vai lá, diz que Sua, descendente de Abraão, passou a viver nas terras do Oriente, e que seria próximo, então, ali à região do norte da Arábia, da atual Arábia Saudita. Então, Bildade provavelmente foi um descendente de Abraão, através desse filho de Abraão com Quetura, chamado Sua. Hein? Então, nós temos alguém que descende de Abraão através de Isaque. Lembra, Isaque teve dois filhos, Jacó e Esaú. Hein? Esaú se tornou Edom e pai dos Edomitas, da nação dos Edomitas e da terra de Edom. Então, Jó seria um descendente de Isaque, através de Esaú, né? E, portanto, também descendente de Abraão, porque Abraão foi o pai de Isaque, não é mesmo? E o outro seria, o Bildade, também seria descendente de Abraão, através de Sua, filha de Abraão, com Quetura. Hein? E o outro personagem, amigo de Abraão, terceiro amigo de Abraão que aparece, é o Zofar. Hein? Zofar chamado o Naamatita. Naamatita. Quando olhamos procurando uma região chamada Naamá, é muito difícil de encontrar uma região chamada Naamá. Nós não encontramos na Bíblia uma região com este nome. No entanto, nós encontramos um personagem bíblico, na verdade uma mulher, que é a mãe de Roboão. Hein? Roboão, então, foi filho de Salomão. Hein? É o primeiro filho de Salomão, aquele que vai dividir, não é, Israel em dois. Então nós temos ali Roboão. Diz que Salomão tinha uma esposa chamada Naamá. E esta esposa, então, poderia estar ligado com uma terra. Seria uma parte. É possível isso? Meio difícil pela data que é provável no livro de Jó. Ou seja, seria se esta mulher teve o nome de uma terra ou de um povo e seria, portanto, ali ligado a uma região, né, onde ela veio. Mas esta mãe de Roboão, nos diz o texto bíblico, era amonita, hein? Descendente de Amon, o povo chamado Amon, ou da terra chamada Amon. Quando nós vamos, Amon era descendente de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Então, uma possibilidade seria que Ló, quando
Abraão, quando foi para a Terra Prometida, levou todos os seus servos, todo o seu povo com ele, e diz que levou o seu sobrinho chamado Ló. Hein? E Ló, ele depois, ao se casar, teve filhos, foi habitar em Sodoma, não é? Nós temos essa história na Bíblia, Gênesis capítulo 14 primeiro, depois no capítulo 19, quando fala da destruição de Sodoma e Gomorra, e diz que Ló morava lá. E Deus mandou ali destruir essa cidade, e Deus salvou Ló através de anjos, que tirou Ló, a sua esposa e 2 filhas, porque os demais filhos não quiseram sair de Sodoma. Mas tirou Ló de Sodoma, não é? E para poder não perecer na destruição. E diz que a esposa, famosa história na Bíblia, né? A esposa não queria sair, olhou para trás, se transformou como uma estátua de sal, mas sobreviveu Ló e as suas 2 filhas. E de Ló, as 2 filhas tiveram filhos, nos conta a história. E um dos filhos foi Amon, que quer dizer meu povo, não é? Descendente de Ló. E pode ser que Naamá seja, como diz a Bíblia, é descendente de Amon, ou seja, seria parente, primo, meio distante dos israelitas, não é? Que é através de Ló, parente de Abraão, e que talvez nessa região tivesse também uma região chamada Naamá, nome que esta mulher tomou, a família lhe deu. E Zofar seria então dessa região, e é provável que ele seria do povo de Amon, um descendente de Ló. Então nós temos aqui, no texto bíblico, 3 amigos de Jó. O mais importante ele faz que seria de Edom, povo de onde Jó provavelmente também era. Seria da capital, enquanto Jó vivia numa região que não nos é dito ali, na terra de Uz, não parecia viver na capital. Okay? Então, Elifaz seria o maior amigo. Mas depois nós temos os outros demais amigos, não é, de Jó, que seria então Bildade e Zofar, mas eles estariam ligados à família descendente de Abraão. Hein? Bildade seria um descendente de Sua, que seria filho de Abraão com Quetura, e Zofar provavelmente seria descendente dos povo que nasceu de Ló, Amon. Todos eles estariam, então, meio parentes, mas nenhum deles seria israelita. Isso é um ponto muito importante. Nenhum deles é israelita. Vem de povos parentes, próximos, mas nenhum deles é israelita. E nós temos um outro personagem que aparece importante aqui, que é Eliú. Isso aparece já mais para o final do livro, de Jó, capítulo 32, verso 2. Quem é Eliú? Eliú é um jovem que aparece e faz longos discursos no final do livro, reprovando Jó, porque Jó protestava contra Deus. E Eliú, então, toma o encargo de defender a Deus contra os protestos de Jó. E ele faz vários discursos no final do livro. E aparece ali. E diz que Eliú, nos diz aqui o texto bíblico, era de Bus. E Bus é um país ao leste da Arábia, mencionado também em Jeremias 25, verso 23. Jeremias 25, verso 23. Então, e é provável que este Bus esteja, como aparece aqui em Gênesis 22, 21, relacionado a um dos filhos de Naor, que era irmão de Abraão. Então, Eliú também estaria ligado com a família de Abraão, mas não diretamente de Abraão, mas sim de um irmão de Abraão, Naor. E aparece lá em Gênesis capítulo 22, verso 21, nos diz que o filho Naor, o irmão dos filhos de Naor, né, se chamava Bus. E provavelmente este seria a origem de Eliú. Então, quando nós olhamos a história bíblica dos personagens bíblicos, nós temos essa situação, então, onde nós temos diferentes personagens, mas todos eles não são israelitas, mas relacionados com povos próximos aos israelitas. Seja os edomitas, seja a região como diz ali, do Sua, descendente de Abraão, com Quetura, seja do povo de Amon, descendente de Ló, sobrinho de Abraão, ou seja, aqui, como vimos, Bus, que provavelmente era um descendente do irmão de Abraão. Okay? Então, aí estão esses personagens. Lembre-se, isso vai ser muito importante, nenhum deles é israelita.
Isso vai trazer uma mensagem importante, porque Deus não tem servos somente em Israel. Tinha servos também entre as nações, outras nações, vizinhas de Israel e diferentes nações da antiguidade. Esta é a mensagem do livro de Jó e nós vamos compreendê-lo de uma maneira importante dessa mensagem para você e para mim hoje também. Okay? Ficamos por aqui nesta aula hoje, não é? E vamos para a próxima, continuando a explorar um pouco mais sobre o livro de Jó. Um grande abraço para você, nos vemos na próxima aula, não é? Deste estudo do livro de Jó.